Volume 676 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida do animal irracional, e a pessoa aí não sabe que está comendo um parente seu. Muitos nem comem carne, porque julgam que estão comendo um parente seu, um parente de outras reencarnações. E há milhões de milênios que o mundo vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para levar todos para o seu estado natural, preparando-se a humanidade para sair daqui para fora. Porque todos aqui são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim. Todos querem voltar para o seu estado natural. Todos querem ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Agora nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida do animal irracional, porque todos os dois animais são carnívoros. Todo animal gosta de um pedaço de carne. E a natureza, por ter mudado de fase, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E o mundo atravessa a pior crise de todos os tempos, por a natureza ter mudado de fase e proporcionar esse aumento de vítimas da própria natureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso está aí materializado na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo, a glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos estão colocando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros colocando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E o animal irracional é feroz porque é feito pela energia magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo por onde voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está no fim, e por isso são corpos de energia de matéria que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim, porque a mania de todos é a pureza. Todos querem ser puros, limpos e perfeitos, ninguém quer ser imperfeito. Todos querem ser puros, limpos e perfeitos. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque estamos no terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que conhecem cultura racional estão cansados de saber disso, que a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver
tudo por ter terminado a fase do pensamento, ter terminado. Porque o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. Tudo por ter terminado a fase do pensamento. O pensamento é uma chuva de pau. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Tanto que todo pensador é um grande sofredor, dói aqui, dói acolá, é cheio de dores. E o mundo atravessa a pior crise de sua existência. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. Quando a natureza era comandada pela energia elétrica e magnética, tudo era acessível. Agora a natureza está sendo comandada pela energia racional e mudou o seu comportamento. O comportamento da natureza já foi um e agora é outro. Por isso estão aí esses desajustes todos na natureza, humilhando todos. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Mudou o comportamento da natureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Preparando-se a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E o desajuste imperando na natureza, tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E o mundo caminha para o seu fim. E o mundo caminha para o seu fim. Por isso está aí a fase do terceiro milênio. Há milhões de milênios que todos vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vítimas de desastres e de doenças incuráveis, porque o mundo caminha para o seu fim. E por isso a vida não tem solução. E nessa mudança de fase está aí esse grande desajuste da natureza, por ter terminado a fase do pensamento. Porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade. E há milhões de milênios que a natureza vem tratando de aperfeiçoar a humanidade, para voltar ao primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna. E o pensamento não é amigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador ter que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não deixava. Isso porque o pensamento é inimigo do pensador. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É destruído por desastres, por moléstias incuráveis. E todos vivendo de aparências, aparentando aquilo que não é, aparentando que é o que não é. E ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é, e então estão procurando saber de onde são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se não conhecessem a cultura racional. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. E esse é um mundo completamente cheio de defeitos. Tudo isso por desobediência. Saíram de onde nunca deveriam ter saído, saíram do mundo racional. Lá eram corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque lá são energias puras, limpas e perfeitas. Agora todos estão na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, para verem que pensavam que o pensamento tudo era e por isso queriam fazer tudo certinho como pensavam. E hoje estão vendo que o pensamento faliu e que todos os seus feitos estão a caminho da falência.
todos os feitos dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, todos esses feitos estão falidos. E daqui a um pouquinho vão assistir aí falências em massas, e pensador nenhum conhecendo a causa dessa infinidade de falências, para ver que o pensamento faliu e todos os seus feitos a caminho da falência, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio para encontrar a concórdia. Todos que estão desenvolvendo o seu raciocínio estão a caminho da concórdia. Hoje o mundo, só quem pode viver, quem encontra prazer para viver, porque todos vivem de aparências. As aparências é que falam a verdade. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Tudo que os pensadores pensassem e imaginassem dava certo. Porque a energia elétrica é a energia que comanda o pensamento, é uma chuva de pau. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso está aí a energia materializada no mundo racional, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o mundo passa por horas tristes, porque está cheio de desastres, está cheio de desastres de avião e de carro, ceifando a vida dos pensadores. Desastres de trem, desastres de ônibus. Isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935, e todos os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que passaram a se conhecer, é verdade. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E a pessoa que morre, em primeiro lugar, passa pelo astral térreo. Depois de passar pelo astral térreo, é que vem para o chão, passa a ser bicho do chão. E na classe de bicho, a lei é do mais forte, o mais forte derruba o mais fraco. E estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque a natureza está preparando a humanidade, preparando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. E a coisa no mundo está preta para todo o universo, porque em todo lugar está ruim de se viver, em todo lugar, porque há uma infinidade de desajuste na natureza. E a natureza cobra, e cobra muito alto todos os malfeitores. Todos os malfeitores vão ajustar conta com a natureza, porque a natureza é que fez todos assim. E ela cobra bem cobrado, com juros muito altos, a natureza que é a dona de todos. E por isso não adianta a violência, não adianta o terrorismo, não adianta ser mal. A pessoa não perde por ser bom, por fazer o bem e não olhar a quem. Por isso costumam dizer que o mundo tem dono e o dono é a natureza. Porque a natureza que fez todos assim, é a fábrica de vidas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos estão sabendo quem são, que somos corpos de energia, de vida, de matéria, com vida provisória e passageira. E aí está o tabernáculo das verdades. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra.
se transforma para a vida do animal irracional. E a pessoa não sabe que está comendo um parente seu. Muitos nem comem carne, porque julgam que estão comendo um parente seu, um parente de outras reencarnações. E há milhões de milênios que o mundo vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para levar todos para o seu estado natural, preparando assim a humanidade para sair daqui para fora, porque todos aqui são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim. Todos querem voltar para o seu estado natural. Todos querem ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que estão passando a se conhecer estão vendo quem é o pensamento e a imaginação. Quem são essas duas máquinas do chão? E por isso hoje querem só raciocinar. Porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo e pensando estão descendo para as classes inferiores. Hoje todos querem raciocinar. Raciocinando tudo bem, pensando tudo mal, porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. E muitos que já não estão mais aguentando a lapidação feita por essas duas máquinas do chão, têm mesmo que tratar de desenvolver o raciocínio, porque no raciocínio está o tudo que todos precisam e no pensamento está o nada. E por isso todos os pensadores terminam em nada, porque no pensamento está o nada. E quem passou a se conhecer está satisfeito raciocinando. E para raciocinar tem que desenvolver a máquina do raciocínio. E a máquina do raciocínio só se desenvolve por meio da cultura dele. Para ver que todos alcançaram o desenvolvimento do raciocínio. Basta persistência na leitura, para que o raciocínio fique desenvolvido o mais depressa possível, porque até a natureza ajuda a desenvolver o raciocínio, porque a energia racional está ligada à natureza. E por isso a fase natural da natureza é racional, para ver que existem duas culturas, a cultura artificial e a cultura racional. A cultura artificial é desenvolvida por essas duas máquinas do chão. O pensamento é desenvolvido pela energia elétrica e a imaginação é desenvolvida pela energia magnética. Essas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação. Essa é a cultura do chão, a cultura artificial, filosófica e científica. Artificial por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, para ver que a cultura artificial, filosófica e científica é desse mundo ou dessa galáxia térrea. E a cultura racional é do primeiro mundo, o mundo racional. Volume 677 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque a natureza está com pena das transformações que todos têm que passar. E por isso morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo e nascendo. E sendo vítimas por moléstias incuráveis que estão dominando a natureza, que é o câncer e o AIDS. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque entrou outra energia a governar a natureza da energia racional. A energia que está desmaterializando a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo. E todos vivendo artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças das energias. Porque quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética, e quem está governando agora é a energia racional.
No tempo em que governava a energia elétrica e magnética, as coisas eram muito baratas, tudo era baratinho. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Porque terminou a sua fase, todos os pensadores perderam o direito de viver. Terminou a fase do pensamento, terminou e o pensador perdeu o direito de viver. E há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo até ficarem preparados para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso está aí materializado na cabeça de todos como máquina do raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. O pensamento foi feito para o pensador dar cabeçadas e quebrar a cabeça do pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Se transforma de uma vida para outra porque a lei é de transformações. E por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Essa é a fase do terceiro milênio, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade, para depois de bem preparados voltarem para o primeiro mundo, para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque quando todos nasceram do chão, ninguém sabia nada, todos eram governados pelo terror. Então inventaram céu, inventaram anjo, inventaram inferno. E qualquer pessoa que fazia uma coisa errada diziam logo: não faça isso que a sua alma vai para o inferno. E a pessoa ficava com um procedimento mais ou menos equilibrado. Depois de muitos séculos é que houve a formação das letras, e depois de milhares de séculos é que começaram a inventar as palavras. E assim foi o início da humanidade, já passaram por várias fases. Primeiro a fase de monstros, depois a fase de selvagens, depois a fase da civilização. E agora a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque são filhos do primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível.
porque sabem que são um conjunto de matéria que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim, e por isso muitos estão tratando de colocar os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão colocando uma montoeira de livros debaixo do colchão, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E assim todos apelando para todas as maneiras, porque ninguém quer ser mais um corpo de matéria de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. E por isso todos sempre viveram desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde irá. Para onde irá? Para as classes inferiores. Hoje é que estão sabendo que são do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje é que estão passando a se conhecer e estão porque todos os pensadores viviam desconhecidos de si mesmos. E por isso falam muito, falam, porque têm que raciocinar para voltar para o seu estado natural. Porque a energia que aí está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Tem que raciocinar porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver, essa que é a causa, porque não há efeito sem causa. Se existe essa deformação em imperfeição e transformação racional, tem que existir sua causa. A causa é o primeiro mundo que deu causa a esse segundo mundo. Por isso não há pai sem filho, todo filho tem um pai. E não há efeito sem causa. Se existe essa deformação e imperfeição e transformação, é porque existe a sua causa. Porque não há efeito sem causa. E a causa é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, todos os feitos do pensamento e da imaginação. Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão a caminho de sua liquidação. Terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos, feitos pelo pensamento, terminou a sua fase. Estão a caminho da falência porque terminou a fase do pensamento. E aí está a falência de tudo. Está falindo tudo que o pensamento fez, tudo que existe nesse mundo. A causa é porque terminou a fase do pensamento, porque não há efeito sem causa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. E assim esse mundo passando por essas horas tristes, porque a inflação só comete tristezas. E todos que estão pensando e imaginando estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. O pensamento está falido e todos os seus feitos também estão falidos. E aí está a falência do pensamento. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Porque não há efeito sem causa. O comportamento da natureza era um e agora, depois de 1935 para cá, já é outro. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, e as coisas iam muito bem, de bem para melhor sempre, porque ninguém chorava um prato de comida. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém porque a miséria tomou conta do mundo. E a fraternidade não existe. Porque se a fraternidade existisse, não existiria essa mortandade no mundo,
A fraternidade só está no nome. E nesse livro, Universo em Desencanto, vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos. E vive a humanidade em conflito consigo mesma e por isso as guerras não cessam. E o mundo está passando por essas horas pretas porque todos estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. E quando a energia elétrica e magnética comandava a natureza, tudo era muito baratinho, tudo era barato demais. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está mais aguentando mais ser assim como é. Estão apelando para tudo, a ponto de botarem uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque não estão mais aguentando a ser mais como são. Porque ninguém quer ser mais assim como é. Um corpo de matéria com vida provisória e passageira que por si mesmo se destrói por ser matéria. E ninguém quer ser mais assim como é. Todos estão procurando, os que passaram a se conhecer, para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, nascendo e morrendo, preparando-se a humanidade, preparando todos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque essa deformação racional vai terminar. Não pode existir mais essa transformação racional, porque se transformam em bicho irracional. E se transformam no baixo espiritismo, que são o povo do astral térreo. E depois que se transformam e passar pelo astral térreo, que todos virão para o chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais essa vida de deformados aqui do chão. Porque um deformado está arriscado às transformações. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se transformam para a vida de animal irracional. E se o irracional é feroz, é porque são feitos pela energia magnética e se tornam feras bravias. E é por isso que a natureza está com pena de passarem por essas transformações. Que há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando-se a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque a natureza está com pena das transformações que todos têm que passar. E por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E sendo vítimas por essas moléstias incuráveis que estão dominando a natureza, que é o câncer e o AIDS. Hoje a fase racional é a fase do fim da classe do animal racional. A fase da extinção da classe do animal racional, devido à volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim serão com o tempo as demais classes. Vindo com o tempo a extinção de todas as classes, porque tudo irá se transformando para o seu verdadeiro estado natural e terminando assim todas as classes, por evolução natural da natureza. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Todas as classes tiveram o seu princípio
e terão o seu fim, porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da fase do animal racional, devido à volta do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Volta para o seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. E com a volta do habitante do mundo racional para o mundo racional, termina a classe do aparelho racional, que antes de ser aparelho racional, estavam na fase do segundo milênio, a fase do animal racional. Porque na natureza tudo é assim, por esse segundo mundo estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por estar fora do estado natural se transformarão todos os seus feitos para o seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional. E o que é da planície racional se transformará para a planície racional, e o habitante do mundo racional se transformará para o mundo racional. Aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a energia racional que está comandando a natureza, está tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E assim está consumada e feita a volta ao seu estado natural, que se materializou, está materializada em forma de máquina do raciocínio, que deu causa à existência da mecânica racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, principalmente os que já chegaram a este alto nível de cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por isso muitos não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje o tempo é pouco para ficar ligado à energia racional, para que desenvolva o seu raciocínio o mais depressa possível. Hoje todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido, porque sabe que no raciocínio está a volta de todos para o mundo racional. Volume 678 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. Se transformam para a classe de bicho irracional, e antes de passar pela fase de bicho irracional, passa pelo astral térreo, que são os orixás com garfo na mão, espetando os materialistas, porque o pensamento é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A fase do pensamento terminou em 1935 e não adianta pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque estamos na fase da racionalização dos povos, da fase racional. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias, porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso de cor e salteado. E por isso colocam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio. Outros colocam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, é só falar, falar, falar. E ninguém resolve nada, somente com o raciocínio, porque estamos na fase racional. E por isso está aí a glândula, que não é energia do mundo racional, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo.
E depois dessa glândula desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade, e por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, aperfeiçoando a humanidade, porque aí estão como sofredores. E a natureza está cansada de ver o sofrimento da humanidade e quer levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Antes de passar para a fase do animal irracional, tem que correr toda essa hierarquia do espaço, a hierarquia dos orixás, para espetar com um garfo, botar chifre e rabo. Porque terminou a fase do pensamento e a natureza mudou o seu comportamento, e todos os pensadores perderam o direito de viver, todos os pensadores, por ter terminado a fase do pensamento em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. É uma chuva de pau nos pensadores. A natureza está dando uma chuva de pau para que todos acordem, parem de dormir, para pararem de pensar e passarem a raciocinar. Porque já foram monstros, já foram selvagens, já foram civilizados, e a natureza vem mudando de fase. E agora estão na fase da racionalização dos povos, encontraram a volta do seu caminho natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, não querem saber mais da vida da matéria, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser um conjunto de ruínas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade, porque sabe que a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E com pena, que há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e vão saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E todos são carnívoros, todas as duas classes gostam de carne. E o mundo está passando os piores momentos de sua existência. Vulcões, furacões, tufões, tornados. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. Porque terminou a sua fase em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. Terremotos em vários países do mundo, vulcões. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, porque a natureza mudou de fase, porque mudou o seu comportamento. Debaixo da terra ainda existe o carvão, porque o sol não chegou a atingir o subsolo, e muita água e muito óleo.
debaixo da terra é fogo. E por isso arrebenta esses vulcões em alto mar, fogo em alto mar, porque debaixo da terra é fogo. E por isso estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Todos são subjugados por armas de fogo. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E ninguém sentiu essas mudanças das energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso estamos passando pela fase de salve-se quem puder e se puder. Porque está tudo fora do seu lugar aí nessa deformação e transformação e imperfeição da humanidade. O bicho irracional já foi gente. É que ele está transformado em irracional, porque são as transformações naturais da natureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade, porque sabe que a humanidade sofre muito, preparando a humanidade para levar para o mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo de onde todos saíram por desobediência ao verdadeiro Deus. E há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional com seu progresso de pureza. Por que são racionais? Porque estão na glândula pineal, que é uma energia do mundo racional materializada aí na matéria. A matéria é um mal terráqueo, e o mundo vem passando por essas transformações de monstros selvagens e civilizados e agora de racionalizados. E os desgostos de muitos é ser um conjunto de matéria reunida que por si mesmo se destrói. Os desgostos de muitos é ser assim como é. Porque vivem desconhecidos do porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não conhecessem a cultura racional. Hoje o mundo passa a fase pior de seu desencanto, porque mudou de fase. E quantas mudanças o mundo já fez. Passaram uma temporada na fase de monstros, passaram uma temporada na fase de selvagens, passaram uma temporada na fase de civilizados e estão passando uma temporada na fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade com pena de tanto sofrimento, porque a vida está dura. Tudo isso porque o pensamento faliu. A falência do pensamento porque terminou a sua fase, a fase do pensamento. Pois é. O mundo já passou por várias fases. Já passou por várias fases de monstros, por várias fases de selvagens, por várias fases da civilização. E agora estamos passando a última fase, que é a última de todos, que é a fase racional. Porque foi por teimosia que todos estão aí. Foram chamados a atenção, mas não quiseram dar atenção. Há milhões de milênios que vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. A natureza preparando-se a humanidade para voltar para o seu estado natural. Porque acha que o sofrimento na Terra ninguém aguenta mais e no estado natural viverão melhor. Porque são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. Se transformam para a classe de bicho irracional. E antes de passar pela fase de bicho irracional, passa pelo astral térreo, que são os orixás com um garfo na mão espetando os materialistas. Porque o pensamento é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Agora, para deixarem de ser lapidados, tem que se ligar à energia do primeiro mundo, à energia racional. Estando ligados à energia racional,
A lapidação vai diminuindo cada vez mais até não ser mais lapidado, por estar totalmente ligado à energia racional. Para ver que tudo isto é a evolução natural da natureza, para que todos passem a ser conduzidos para o primeiro mundo, o mundo racional. E todos sendo conduzidos pelo mundo racional, fica encerrada nesse segundo mundo a classe do animal racional. Esta fase racional é a última fase da classe do animal racional. Ou desenvolve o raciocínio para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, ou continua ligado nas duas energias do chão, se transformando em outras classes inferiores. Porque a fase do animal racional terminou. Agora a fase é do aparelho racional. Como aparelho racional, todos voltarão para o mundo racional. E como animal racional, por ter terminado a fase dessa classe, se transformarão em outras classes inferiores, porque a fase racional é a última fase da classe do animal racional. Que todas as classes de matéria têm o seu princípio e têm o seu fim, porque tudo na matéria é assim. A classe do animal racional teve o seu princípio, e na matéria tudo que tem princípio tem fim. Como já foram extintas outras classes, que já não existem mais, e outras classes que estão a caminho de sua extinção, porque todas as classes de animais têm o seu princípio e têm o seu fim. E findou-se a classe do animal racional, porque a fase é racional. E por isso todos agora, como primários, são aparelhos racionais. E de aparelho racional passarão para a classe de racional, quando o raciocínio estiver bem desenvolvido. A natureza mudou de fase e mudou de classes. Na fase do pensamento, a classe era de animal racional. Mas terminou esta fase quando terminou a fase do pensamento. A fase outra é de aparelho racional. E de aparelho racional passa para a classe de racional. Para ver que na natureza tudo que tem princípio tem fim. Todas as classes de animais tiveram o seu princípio e o seu fim, porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. Mas a humanidade, como sempre, viveram desprovidos de conhecimentos naturais da natureza. Preocupados com a luta da vida da matéria, se despreocuparam dos conhecimentos naturais da natureza. Nem vendo que na matéria tudo que tem princípio tem fim. Nem vendo que todas as classes de animais têm princípio e têm fim. Mas as preocupações da vida da matéria não tinham tempo de se aprofundar nos conhecimentos naturais da natureza. Então não estão vendo que tantas classes de animais já foram extintas, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. Todas as classes tiveram o seu princípio e tinha que ter o seu fim. A classe do animal é a mesma coisa. Teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Hoje é que estão vendo e dizendo, é verdade. A vida é mesmo assim. Todas as vidas da matéria têm princípio e têm fim, e todas as classes da vida da matéria têm princípio e têm fim. E por isso muitas classes de animais estão a caminho de sua extinção, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Para verem que a fase de animal racional terminou, entrou outra fase na natureza, a fase racional. E na fase racional, todos que quiserem voltar para o mundo racional têm que desenvolver o raciocínio, porque a fase do pensamento terminou e é a mesma fase do animal racional. E todos que já passaram a se conhecer estão com a maior persistência na leitura para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque passou a conhecer os movimentos naturais da natureza. Sendo a máquina do raciocínio um habitante do mundo racional, um corpo de energia que é a causa da máquina do raciocínio. E essa energia, por estar materializada em forma de máquina do raciocínio, agora chegou à fase de sua desmaterialização.
e que depois de desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e retira-se dessa galáxia Terra para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do seu verdadeiro estado natural. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos que já tomaram conhecimento de tudo isso não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis. O tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio. E por o tempo ser pouco, ninguém tem mais tempo de perder tempo com os feitos do pensamento, que é somente para lapidar o animal racional. É o procedimento de todos que já passaram a se conhecer. Todos querem seu raciocínio desenvolvido a qualquer preço, porque ninguém quer se transformar em classes inferiores. Diante disto, a persistência na leitura de todos que já passaram a se conhecer é muito grande. Todos persistindo na leitura, para que seu raciocínio seja desenvolvido o mais depressa possível. Porque quem sabe quem é o pensamento e a imaginação não quer ficar mais por conta dessas duas máquinas de lapidação. Quer saber quem é o pensamento e a imaginação? Querem ficar livres dessas duas máquinas de lapidação. Querem raciocinar o mais depressa possível para se desligar dessas duas máquinas de lapidação, essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Volume 679 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E essa vida ninguém quer, porque sabe que somos corpos de matéria de vida provisória e passageira, e terminam em nada. Ninguém quer ser assim como é. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo é cheio de transformações, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, com pena da humanidade, para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Há milhões de milênios que a natureza vem nessa luta, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E sendo vítimas dessas doenças incuráveis, ou vítimas de desastres. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E antes dessas energias, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional para o desenvolvimento do raciocínio. E por isso está aí materializada na glândula pineal, na cabeça de todos, que é a dona do corpo. E por meio da cultura racional, todos voltarão ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos estão fazendo por onde voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém aguenta mais ser de matéria. Porque ser de matéria sofre muito, sofre demais. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo, morrendo, nascendo e morrendo, para voltar para o seu estado natural. Porque até a natureza está revoltada com essa deformação e transformação racional. Esse mundo é o filho e o primeiro mundo é o pai. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade.
até que chegou o fim dessa deformação e transformação racional, até que chegou o fim de sermos assim. Porque não sabíamos por que éramos assim. Ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia para onde vai, ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia de nada. Iam para onde? Iam para as classes inferiores. Hoje muitos dormem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Esses são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. É por isso que são ferozes. Hoje o mundo atravessa a pior história de sua existência. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe, porque são de raça racional. Todos estão querendo voltar para o mundo de sua raça porque não aguentam mais a vida da matéria. E todos os feitos do pensamento estão caminhando para a falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e continua a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque ninguém é daqui dessa deformação racional. Porque todos são de raça racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, com pena da humanidade. Com pena da humanidade, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa deformação e transformação racional. O mundo caminha para o seu fim nessa deformação racional, porque o primeiro mundo é o pai e o segundo mundo é o filho. E ninguém se conforma em ser assim como é, um corpo de matéria com vida provisória e passageira. Porque todos têm que morrer por estarem fora do seu mundo de origem. É que a morte impera no mundo inteiro, todos que nascem, já nascem com o destino de morrer. Está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso está aí, materializado na glândula pineal, que é o primeiro mundo, que é a dona do livro Universo em Desencanto. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem que há milhões de milênios vem a natureza preparando, todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a humanidade é um corpo de matéria, de vida provisória e passageira. E ninguém quer saber mais dessa vida provisória e passageira. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. É por isso que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque é lei da natureza as transformações. E o mundo atravessa as piores horas de sua existência. Principalmente esse mundo, que todos são corpos de matéria de vida provisória e passageira. Porque ninguém quer ser mais assim como é.
Todos querem ir certo. E o certo é procurar se conhecer e saber o que tem de fazer para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí ela, provada e comprovada com provas e comprovações. E a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todos nasceram do chão, porque ninguém sabia falar. Depois de muitos séculos, começaram a juntar as letras. Depois de milhares de séculos, começaram a inventar as palavras. E eram gagos nesse tempo. Todos gaguejavam para falar. Passaram uma temporada gaguejando. Até que a voz se abrisse, ninguém falava, somente gaguejava. E o mundo atravessava essas crises todas, porque aí está a falência do pensamento, estragando toda a humanidade. Ninguém pode mais pensar, somente raciocinar. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque o pensamento está falido. A falência do pensamento. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935. E aí está a inflação que está morando dentro de todos. Está tudo inflacionado até as criaturas. E por isso os porquês continuam, porque estamos na era do fogo. Na era de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. E assim a situação está de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Faliu o pensamento. A falência do pensamento terminou a fase do pensamento. O pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa a pessoa ser destruída por desastres, porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso ele está materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para fazer com que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. Porque a própria natureza está revoltada com as transformações naturais da natureza. E essa deformação e essa grande imperfeição, todos imperfeitos, cheios de defeitos, vivendo de aparência, aparentando aquilo que não é. E a natureza, com pena de ver todos nessa situação, preparando todos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo.
preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem nessa situação, há milhões de milênios. Porque esse segundo mundo é o filho, e o primeiro mundo é o pai. Porque não há filho sem pai. O pai é o primeiro mundo e o filho é o segundo mundo. O pai é o primeiro mundo, onde todos somos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque a natureza sabe que a matéria é cheia de transformações. E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E antes de passar por essa vida, ainda tem que correr toda a hierarquia do astral térreo. Depois que correr toda a hierarquia do astral térreo que vem para o chão, se deformar no chão como bicho, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E essa vida ninguém quer, porque sabe que somos corpos de matéria de vida provisória e passageira e terminam em nada. Ninguém quer ser assim como é. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo é cheio de transformações, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, com pena da humanidade, para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Há milhões de milênios que a natureza vem nessa luta, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo vítimas dessas doenças incuráveis ou vítimas de desastres. Hoje que passaram a se conhecer e que passaram a saber quem são, a saberem de onde são, a saberem de onde vierem, para onde vão e para onde iam se não passassem a se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade, quantas transformações nessas 21 eternidades passamos, quantas mudanças, quanto sofrimento, quanta lapidação. E sempre sendo os mesmos a se transformarem de uma máquina velha e doente para máquinas novas. E é por isso que tudo se transforma na natureza, nada se perde, nada se cria, por tudo ser uma coisa só, que assim vem de muito, com uma infinidade de transformações. Assim sendo preparados, para depois de preparados serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer, vivem no maior esplendor de sua vida, porque sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe como veio, sabe como vai. Hoje a morte, para todos que passaram a se conhecer, é uma transformação natural para a volta de quem já é racional para o mundo racional. Hoje o se transformar de uma forma para outra é a coisa mais linda para quem já passou a se conhecer, que existe, porque estão no rumo certo para a volta de todos para o mundo racional. Volume 680 do Histórico. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade com pena, que a humanidade está em uma situação crítica e cada vez pior, para todos irem para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, com pena da humanidade estar passando por esse caos, porque em só saber que o
corpo de matéria tem vida provisória e passageira, já é um susto que a pessoa leva. Todo corpo de matéria tem a vida provisória e passageira. E a natureza, vendo a pessoa nessa situação, que não se conforma em ser assim. A natureza, milhões de milênios, que vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Em 1935 terminou a fase do pensamento e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque é uma natureza em transformações. Porque é uma natureza que está fora do seu verdadeiro estado natural, que é um mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando todos para que todos tenham condições de voltar para o seu estado natural. Porque a natureza tem pena de que todos são sofredores e mortais. Hoje o mundo está passando por pedaços amargos e por isso está aí o pensamento faliu. O pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. E de formas que estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso está aí nessa classe de animal racional, com a glândula pineal materializada na cabeça de todos. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Muitos estão fazendo tudo para chegar lá, e por isso estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Hoje estão apelando para tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para desenvolver o seu raciocínio, para saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo caminha para o seu fim, porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E não adianta mais pensar. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o pensamento está falido, a falência do pensamento, já desde 1935 está falido. E por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E o mundo desta forma caminha para o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Caminha para o seu fim a passos largos. Porque pensar não adianta mais, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.
E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E como lapida? E o pensador só vive de aparências, aparentando aquilo que não é. E quem vive de aparências está traindo a si mesmo com as aparências, é um traidor de si mesmo. É por isso que está aí. A vida tem solução definida e definitiva. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade. Porque tem pena de todos que vivem nessa deformação e quer levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias do mundo racional são puras, limpas e perfeitas. Hoje todos já passaram a se conhecer, só pensam, só raciocinam em voltar para o seu estado natural. Porque ninguém aguenta ser assim como é, um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim. Estão todos raciocinando em voltar para o seu estado natural para deixar de ser assim. Porque o estado natural de todos é no primeiro mundo, corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo nunca passou por uma situação dessas. E o mundo era governado pela energia elétrica e magnética e havia fartura nesse tempo, porque tudo era muito baratinho. O mundo está passando por isso agora porque tudo degenera. Porque ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê que todos assim são, ninguém sabe de onde vieram. Ninguém sabe para onde vão, ninguém sabe para onde irão e ninguém sabe de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Porque não há efeito sem causa. A causa desse segundo mundo, que é o Filho, é o primeiro mundo, que é o Pai, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E de lá é que todos são, de lá é que todos saíram para essa deformação e transformação racional. Porque não existe efeito sem causa. E no primeiro mundo todos são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje quem passou a se conhecer sabe quem são, sabe de onde são, sabe o porquê que assim são, sabe de onde vieram, sabe para onde vão e sabe para onde iriam se não passasse a se conhecer. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Mas o raciocínio avisa, porque ele é o dono da vida, mas o pensamento não avisa. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são, o porquê que assim são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação. Está aí a falência do pensamento, porque tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da liquidação. E por isso, as falências têm sido muitas em todos os lugares do mundo, em todos os países do mundo. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento, então todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência.
e não deram pelas mudanças das energias porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir a mudança dessas energias. E estamos na era do fogo, por isso que as guerras não cessam. E todos são dominados pelo fogo, pelas armas de fogo. Estamos na era de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. Estamos na fase da era do fogo. Estamos passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. É por isso que muitos andam com os livros nas mãos, noite e dia e noite, porque quem está amparado pela natureza vive tranquilo, amparado e orientado pela natureza. Esses não acontece nada, porque estão por conta da natureza, estão por conta da energia que está comandando a natureza pela energia racional. E existe uma infinidade de casos desses. Com a cultura racional, a pessoa vive tranquila, porque é estudante de cultura racional. E esse estudante está imunizado, não está por conta dessas energias do chão, do elétrico e magnético, está imunizado pela energia do desenvolvimento do raciocínio. E a energia do desenvolvimento do raciocínio está ligada à natureza. E quem está ligado à natureza não acontece nada. E tem existido uma infinidade de casos dessa ordem em muitas curas de cancerosos. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem ficar ligados à natureza, porque sabe que tem tudo dela, amparado por ela, orientado por ela, guiado por ela. E o mundo sempre foi assim, porque a cultura racional está com 54 anos, começou em 1935. Hoje o mundo está passando por esses trânsitos amargos, porque já terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer querem ficar ligados à energia racional, porque é a energia que está comandando a natureza. Estando ligado à energia racional, está ligado à natureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O mundo está passando por uma situação que nunca passou. E antes da energia racional comandar a natureza, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Também tudo era baratinho, não havia nada caro, tudo era barato demais. Hoje todos que passaram a se conhecer estão mortos para voltar para o seu estado natural, porque sabem que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o que é de raça racional quer voltar para o seu estado natural, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade, com pena que a humanidade está em uma situação crítica cada vez pior, para todos irem para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, com pena da humanidade estar passando por esse caos. Porque em só saber que o corpo de matéria tem vida provisória e passageira, já é um susto que a pessoa leva.
Todo corpo de matéria tem a vida provisória e passageira. E a natureza, milhões de milênios que vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Raciocinar sempre, porque a fase natural da natureza é racional, e pensar nunca, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935, que entrou a Era do Fogo e todos atravessando essa fase de salve-se quem puder e se puder. Que no raciocínio está a verdadeira salvação de todos. O pensamento foi um triunfo desolador, por todo pensador ser um sofredor imortal. E o que ninguém queria era morrer, e o que ninguém queria era sofrer. E por isso o pensamento foi um triunfo desolador, porque todos viviam inconformados em serem sofredores imortais. Ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. Todos tinham medo de morrer, porque ninguém sabia para onde iam depois de mortos, porque pensavam que tinham no corpo que nunca tiveram, pensavam que tinham espírito, outros pensavam que tinham alma. E por isso todos tinham medo e pavor da morte, porque não sabiam para onde o espírito ia ou a alma. E por isso a vida do pensador era uma desolação. Todos desolados por serem condenados à morte sem saber porquê e sofrer sem saber porquê. E a vida se tornava, certas horas, muito triste, porque ninguém se conformava com a morte nem com o sofrimento. E por o pensamento ser o condutor de desolações, fez tudo como aí está feito para destruir os pensadores. Mais desolados todos os pensadores ficaram com os feitos pelo pensamento. Foguetes atômicos para destruir os pensadores, o átomo para destruir os pensadores, a guerra atômica para destruir os pensadores, e os pensadores pensando diziam: por que o pensamento fez tudo contra os pensadores e para destruir os pensadores? Essa grande lapidação feita por essas duas máquinas do chão, de lapidação de tudo que nasceu do chão. Hoje os pensadores desolados com os feitos do pensamento, e sabendo quem é o raciocínio, porque passaram a se conhecer, todos querem somente raciocinar. Ninguém quer mais ficar ligado a esse condutor de ruínas para o pensador. Depois que passaram a conhecer quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, todos agora querem somente raciocinar. Porque raciocinando sabe de onde veio e para onde vai, e pensando, ninguém sabia de onde veio nem para onde ia. E hoje todos já passaram a se conhecer e chegaram e alcançaram esse grande nível cultural da vida desse segundo mundo. Todos querem somente raciocinar, porque o raciocínio é a voz do verdadeiro Deus. O raciocínio é a voz da eternidade, é a voz dos eternos.